Badaró, tu acredita se eu disser que até agora eu tô encafifado com aquela história de emendas parlamentares? Ah, é, Cloroqueta? E por quê? Por quê? Pô, você não disse que os presidentes da República costumam usar as emendas parlamentares para barganhar votos e aprovar projetos dos seus interesses? Disse. Então, pra mim isso é super errado. Cloroqueta, a parada é um pouco mais complexa. E, de mais a mais, na vida tudo tem aspectos positivos e negativos. Talvez eu tenha lhe falado só dos aspectos negativos. Pô, Badaró, então me fala dos aspectos positivos, porque até agora eu não vi nenhum. Ok, vou falar. Por exemplo, as emendas parlamentares são formas de descentralizar o orçamento anual da União do poder executivo para o poder legislativo, dando a deputados e senadores também a responsabilidade de determinar o destino desses recursos, sacou? Mais ou menos, Badaró. Na verdade, eu ainda não entendi no que isso pode ser positivo para a sociedade brasileira. Pode ser positivo a partir do momento que você considerar que deputados e senadores são os representantes federais de estados e municípios, ou seja, são os representantes dos demais entes da federação. E é exatamente por isso que há de se presumir e concluir que eles conhecem muito mais do que o presidente da República as realidades e demandas dos estados e municípios aos quais eles representam, podendo assim direcionar melhor esses recursos do que o chefe do executivo seria capaz. Agora eu saquei. Isso sim é positivo. Agora me diz uma coisa, para onde vão esses recursos? Geralmente vão para atender as demandas dos municípios, que são quem de fato mais necessitam desses recursos, Cloroqueta. Mas vai para qualquer demanda ou uma demanda específica da população? Bem, 50% desses recursos vão obrigatoriamente para a saúde. Já o restante pode ir para qualquer demanda, mas geralmente eles vão para uma área de interesse do parlamentar. Como assim? É que cada um desses parlamentares se elegeu defendendo uma bandeira. Exemplo, o parlamentar A se elegeu defendendo a bandeira da educação. O parlamentar B se elegeu defendendo a bandeira da saúde. Já o parlamentar C se elegeu defendendo a bandeira da urbanização e do saneamento básico. Daí, obviamente que cada um vai destinar o que lhe for permitido desses recursos para a área que corresponde à bandeira que o elegeu. Sacou? Saquei. Mas ó, até aí eu tô detectando um determinado interesse, porque talvez a demanda de maior urgência de um determinado município pode não ser a demanda que represente a bandeira do parlamentar em questão. Daí, se o parlamentar insistir em destinar o recurso para a demanda que lhe interessa para capitalizar politicamente em cima disso, o recurso estará sendo mal empregado do mesmo jeito. Sem contar também que o parlamentar aliado com o prefeito pode praticar a tão famigerada corrupção. Verdade, Cloroqueta. Olhando pelo aspecto dos interesses políticos e da corrupção política, parte desses recursos podem ser mal empregados ou até mesmo desviados. E isso certamente é um problema. Por outro lado, particularmente, eu ainda acho melhor que seja dessa forma. Porque apesar dessas possíveis e factíveis falhas no sistema, ainda assim, boa parte desses recursos chegam às demandas prioritárias da população, atendendo quem mais necessita, entende? Entendi. Você tem razão. É um assunto complexo que necessita ser mais debatido e compreendido pela população. Esse é o problema, Cloroqueta. A maior parte da população não demonstra o menor interesse em entender como funcionam as engrenagens do jogo político. E é justamente a partir desse desinteresse que esses parlamentares se sentem tão à vontade para se comportar do jeito que se comportam. Ou seja, comprometido apenas com seus próprios interesses políticos. Badaró, falando em corrupção, desvio de verbas envolvendo emendas parlamentares, eu vi falar de uma chamada de anões do orçamento. Ah, sim! Esse foi o maior escândalo de corrupção no Brasil envolvendo emendas parlamentares. O desvio de verba envolvia acordos fraudulentos com empreiteiras e recursos para entidades filantrópicas de fachada.
No total, foram investigados 37 parlamentares por meio de uma CPI. Ao fim das investigações, pediu-se a cassação de 18 deputados federais. E eles foram cassados? Todos eles não. No total, 6 foram cassados, 8 foram absolvidos e 4 renunciaram para não perder os seus direitos políticos. Que esperteza! Renunciar para não ser punido politicamente? Tinha que ser punido de qualquer jeito, renunciando ou não. Pois é. E vem cá, por que esse nome Anões do Orçamento? Porque a maioria dos parlamentares envolvidos eram do baixo clero, ou seja, eram parlamentares sem qualquer protagonismo no Congresso. Eram verdadeiros sanguessugas. Na verdade, os caras não estavam ali para fiscalizar ou propor algo de positivo para o país. Estavam ali era para roubar mesmo. Tá vendo aí? Tá tudo errado, Badaró. Será que ninguém vê isso? Eu não diria que tá tudo errado, Cloroquita. Eu diria sim que tá muito longe de ser perfeito e que precisa ser mais debatido e aprimorado. Enfim, é um assunto complexo. Ok, Badaró, você insiste em dizer que não tá tudo errado, que o que precisa é ser aprimorado, mas vem cá. Você tem alguma ideia do que fazer para reduzir esse toma lá da cá e também a possibilidade de corrupção? Bem, Cloroquita, para mim, a otimização do regime republicano e do sistema democrático passa por um maior envolvimento do cidadão na política. Mas isso não significa participar de qualquer jeito. Eles precisam se envolver de forma consciente. As pessoas precisam se inteirar, conhecer melhor a estrutura e as engrenagens da política brasileira. Precisam conhecer melhor os 3 poderes, as funções e a finalidade de cada um. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que quando os cidadãos brasileiros compreenderem melhor quais são as responsabilidades dos parlamentares e o funcionamento do Congresso como um todo, vai ser muito mais difícil para um bloco fisiológico como é o Centrão se criar e se estabelecer. Isso por quê? Porque o cidadão brasileiro terá se tornado muito mais crítico e, portanto, capaz de assumir um protagonismo nas decisões de interesse público, sacou? Saquei. Resumindo, uma república democrática só terá chance de funcionar quando o povo brasileiro parar de delegar ao chefe do executivo a responsabilidade de salvar o país. Cabe aos cidadãos brasileiros assumirem as suas responsabilidades no processo democrático, até porque somos nós, cidadãos brasileiros, que elegemos os parlamentares que irão auxiliar ou atrapalhar o presidente da República no propósito de promover o bem geral da nação. Exatamente, Cloroquita, é isso aí. E você? Você que tá aí só de butuca no nosso Lero, o que você acha que deve ser feito para aprimorar o sistema democrático no Brasil? Coloque aí nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião. Aproveita, deixa o seu like para ajudar a impulsionar o canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, marque em todas que é para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bem, galera, por hora o Hip vai ficando por aqui, mas é aquilo. Já já o Hip tá na área outra vez. Bye, galera, até a próxima e fui!